PSA alterado. O que pode ser? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Dr. Antônio Flávio, médico urologista, especialista em cirurgia robótica e urologia, e hoje eu vou falar tudo sobre o PSA. Então, primeiramente, a gente quer saber o que é o PSA. Bom, o PSA é uma sigla em inglês, que é antígeno prostático específico, que é uma proteína produzida por várias regiões do corpo, mas a principal região onde produz o PSA é a próstata, mas também ele é produzido no sêmen e em pequenas quantidades no sangue. Então, o PSA alterado não quer dizer que seja só da próstata, mas ele é produzido em grande quantidade na próstata. E alguns exames, ou seja, alguns laboratórios têm valores de referências diferentes. Então, nunca a gente deve se basear unicamente em um laboratório ou em um valor, porque eles podem ser variados. Além disso, algumas alterações na próstata podem levar à alteração do PSA, ou até mesmo alterações no corpo podem levar à alteração no PSA. Por exemplo, uma infecção na próstata aumenta o PSA. Se o paciente fez alguma manipulação na região da próstata, também aumenta o PSA. Então, isso são alterações que levam o aumento do PSA, até mesmo o aumento da próstata faz com que o PSA, que é esse antígeno produzido pela próstata, aumente. Então, o PSA ele deve ser dosado sempre com repouso antes do exame, ou seja, o paciente não pode ter atividades físicas, atividades sexuais, manipulações na região, como por exemplo o exame do toque antes de realizar a coleta do PSA. A coleta do PSA é sempre um exame de sangue, um exame simples, rápido, com um custo não tão elevado, que o paciente pode fazer a nível ambulatorial, ou seja, sem jejum, por exemplo, apenas a abstinência sexual ou a não realização do exame do toque. Uma outra informação é que o PSA pode vir alterado em câncer de próstata. Então, por isso que a gente sempre no rastreio, na investigação clínica do paciente, a gente pede o exame do PSA como uma das formas. Então, doutor, ele não é a única forma de investigação? Não, ele não é a única forma de investigação. Ele ajuda nós, médicos, a ver se tem alguma alteração local, porque a principal fonte de produção do PSA é na própria próstata. Então, quando ele está alterado, eu tenho que investigar o tamanho da próstata, fazer o exame do toque para ver se tem uma alteração ali da textura ou da consistência da próstata, ou se tem nódulo na próstata. Isso vai direcionar também a gente a investigar com outros exames. Mas um PSA alto, eu tenho que fazer outros exames? Normalmente a gente repete o exame mais ou menos em 30 dias para a gente partir para uma outra investigação. Então, se o PSA veio alto hoje, em 30 dias a gente faz novamente. Se ele permanecer alto, a gente tem que investigar se há uma inflamação na próstata, ou se há um câncer na próstata, ou uma infecção urinária, por exemplo, que inflama a próstata e gera um aumento do PSA. Então, quais exames pedir com PSA alterado? Essa é uma pergunta frequente do consultório. O principal exame que a gente realiza quando há alteração no PSA depois de 2 exames alterados é fazer a ressonância. A ressonância magnética da próstata ajuda a gente a ver se realmente esse aumento do PSA é só um aumento por uma inflamação ou um aumento benigno da próstata, ou se realmente tem um nódulo na região sugestivo de câncer e que está fazendo esse PSA elevar. Bom, depois de fazer isso, a gente tem que partir para a investigação, que é a biópsia, mas então o PSA ele norteia a gente a guiar, ele norteia a gente a fazer uma investigação mais profunda, ou seja, uma investigação mais detalhada do paciente. Bom, se o PSA vem alterado e na biópsia vem o nódulo de câncer, a gente tem que partir para a cirurgia. Bom, e depois da cirurgia, doutor, eu tirei a próstata, eu tenho que realizar também o PSA? Bom, sim, o PSA também, ele ajuda a gente a acompanhar se foi erradicada toda a massa tumoral da próstata, ou seja, se não há outras fontes produtoras de PSA, e normalmente depois da cirurgia ele tem que estar indetectável. O valor indetectável
Normalmente varia também entre laboratórios, mas o mais comum é menor que 0,01. Nesse caso, está ausente o PSA, né, muito baixo, às vezes é pequenas quantidades no sangue que dão esse 0,01. Então, esse é um norte para a gente acompanhar pós-cirurgia. Bom, essas são algumas dúvidas que a gente tem em relação ao PSA. Então, se você tem alguma alteração no PSA, se esse PSA está acima do valor de referência do laboratório que você realizou, procure um urologista para esclarecer todas essas dúvidas, fazer todo o passo a passo da investigação para a gente ver se realmente ou é só uma inflamação na próstata ou se é uma coisa mais grave, que é o câncer, que tem tratamento e que o PSA é uma das formas de investigação. Se você gostou do vídeo, curta aqui, compartilhe o vídeo para outros conhecidos e nos siga no canal. E até o próximo vídeo.